Você talvez já tenha ouvido que dados são realmente importantes para construir sistemas de inteligência artificial. Mas o que são dados? De verdade? Vamos dar uma olhada. Vamos ver um exemplo de uma tabela de dados, que também chamamos de conjunto de dados. Se você está tentando descobrir como precificar casas que quer comprar ou vender, pode coletar um conjunto de dados como este. E isso pode ser simplesmente uma planilha, como uma planilha do Excel com dados, onde uma coluna é o tamanho da casa, digamos, em metros quadrados ou pés quadrados, e a segunda coluna é o preço da casa. Então, se você está tentando construir um sistema de inteligência artificial ou um sistema de aprendizado de máquina para te ajudar a definir preços de casas ou descobrir se uma casa está com o preço adequado, pode decidir que o tamanho da casa é A e o preço da casa é B, e fazer com que um sistema de inteligência artificial aprenda esse mapeamento de entrada-saída ou de A para B. Agora, em vez de apenas precificar uma casa com base no tamanho, você pode dizer: bom, vamos também coletar dados sobre o número de quartos dessa casa. Nesse caso, A pode ser essas duas primeiras colunas e B pode ser apenas o preço da casa. Então, dado uma tabela de dados, dado um conjunto de dados, na verdade cabe a você, ao seu caso de uso de negócio, decidir o que é A e o que é B. Os dados geralmente são únicos para o seu negócio, e este é um exemplo de um conjunto de dados que uma imobiliária pode ter se estiver tentando ajudar a precificar casas. E cabe a você decidir o que é A e o que é B e como escolher essas definições de A e B para torná-las valiosas para o seu negócio. Como outro exemplo, se você tem um determinado orçamento e quer decidir qual o tamanho de casa que pode pagar, então você pode decidir que a entrada A é quanto alguém gasta e B é simplesmente o tamanho da casa em metros quadrados. E essa seria uma escolha totalmente diferente de A e B, que te diz, dado um certo orçamento, qual o tamanho de casa que você deveria talvez considerar. Aqui está outro exemplo de um conjunto de dados. Vamos supor que você queira construir um sistema de inteligência artificial para reconhecer gatos em fotos. Não sei por que você gostaria de fazer isso, mas talvez você tenha um aplicativo divertido para celular e queira marcar todas as fotos de gatos. Então, você pode coletar um conjunto de dados onde a entrada são imagens e a saída B são rótulos. A primeira foto é um gato. Essa não é um gato. Essa é um gato. Essa não é um gato. E fazer com que uma inteligência artificial receba uma foto como entrada A e a saída B é gato ou não. Você pode marcar todas as fotos de gatos no seu feed ou aplicativo móvel. Há muitos gatos no aprendizado de máquina. Acho que parte disso começou quando eu liderava a equipe do Google Brain e publicamos os resultados com o já um tanto infame gato do Google, onde um sistema de inteligência artificial aprendeu a detectar gatos assistindo a vídeos do YouTube. Mas desde então, virou tradição usar gatos como exemplo recorrente ao falar sobre aprendizado de máquina, com todo respeito aos amantes de cachorros por aí. Eu também adoro cachorros. Então, os dados são importantes, mas como você consegue dados? Como você adquire dados? Bem, uma maneira de conseguir dados é rotulando manualmente. Por exemplo, você pode coletar um conjunto de fotos, como estas aqui, e então você mesmo ou outra pessoa pode passar por essas fotos e rotular cada uma delas. Então, a primeira é um gato, a segunda não é um gato, a terceira é um gato, a quarta não é um gato, e ao rotular manualmente cada uma dessas imagens, agora você tem um conjunto de dados para construir um detector de gatos. Para isso, você precisa de mais de 4 fotos. Pode precisar de centenas de milhares de fotos. Mas a rotulagem manual é um método comprovado de obter um conjunto de dados com A e D. Outra maneira de conseguir um conjunto de dados é observando o comportamento dos usuários. Então, por exemplo, digamos que você administra um site que vende coisas online.
Um site de e-commerce onde você oferece produtos aos usuários por diferentes preços e pode observar se eles compram ou não o produto. Então, só pelo ato de comprar ou não o seu produto, você pode conseguir coletar um conjunto de dados como este, onde pode armazenar o ID do usuário, o horário em que o usuário visitou seu site, o preço que você ofereceu o produto, assim como se ele comprou ou não. E assim, apenas usando o seu site, os usuários podem gerar esses dados para você. Esse foi um exemplo de observação do comportamento dos usuários. Também podemos observar o comportamento de outras coisas, como máquinas. Se você opera uma máquina grande em uma fábrica e quer prever se ela está prestes a falhar ou apresentar algum defeito, então, apenas observando o comportamento da máquina, você pode registrar um conjunto de dados como este. Há um ID da máquina, a temperatura da máquina, a pressão dentro da máquina e, então, se a máquina falhou ou não. E se a sua aplicação for manutenção preventiva, digamos que você queira descobrir se uma máquina está prestes a falhar, então você poderia, por exemplo, escolher isso como a entrada A e aquilo como a saída B para tentar descobrir se a máquina está prestes a falhar, caso em que você pode realizar uma manutenção preventiva na máquina. A terceira e muito comum forma de adquirir dados é baixá-los de um site ou obtê-los de um parceiro. Graças à internet aberta, existem muitos conjuntos de dados que você pode baixar gratuitamente, variando desde conjuntos de dados de visão computacional ou imagens, até conjuntos de dados de carros autônomos, de reconhecimento de fala, de imagens médicas e muitos, muitos outros. Então, se a sua aplicação precisa de um tipo de dado que você pode simplesmente baixar da web, lembrando sempre das licenças e direitos autorais, essa pode ser uma ótima maneira de começar um projeto. E, por fim, se você trabalha com um parceiro, digamos que esteja com uma fábrica, eles podem já ter coletado um grande conjunto de dados sobre máquinas, temperaturas e pressão, se as máquinas falharam ou não, e podem fornecer esses dados. Os dados são importantes, mas também um pouco supervalorizados, às vezes, mal utilizados. Deixe-me descrever dois dos usos mais comuns indevidos ou as formas erradas de pensar sobre dados. Quando converso com CIOR de grandes empresas, alguns já me disseram, Andrew, me dê 3 anos para montar minha equipe de TI. Coletamos tantos dados, e em 3 anos terei esse conjunto de dados perfeito para fazer inteligência artificial. Acontece que essa é uma estratégia realmente ruim. Em vez disso, o que eu recomendo para toda empresa é que, assim que começar a coletar alguns dados, já comece a mostrar ou alimentar esses dados para uma equipe de inteligência artificial, porque muitas vezes a equipe de inteligência artificial pode dar feedback para a sua equipe de ti sobre quais tipos de dados coletar e que tipo de infraestrutura de te continuar desenvolvendo. Por exemplo, uma equipe de inteligência artificial pode analisar os dados da sua fábrica e dizer: olha, se vocês coletarem dados dessa grande máquina de manufatura não só a cada 10 minutos, mas sim a cada minuto, poderíamos fazer um trabalho muito melhor construindo sistemas de manutenção preventiva para vocês. Então, muitas vezes existe essa interação ou esse vai e vem entre as equipes de inteligência artificial, e meu conselho geralmente é tentar obter feedback da inteligência artificial mais cedo, porque isso pode ajudar a orientar o desenvolvimento da sua infraestrutura de TI, segundo o mau uso dos dados. Infelizmente, já vi CIOR lerem sobre a importância dos dados e então dizerem: olha, tenho tantos dados, uma equipe de inteligência artificial pode torná-los valiosos. E, infelizmente, isso nem sempre dá certo. Mais dados geralmente são melhores que menos, mas não assuma que só porque você tem muitos terabytes ou gigabytes de dados, uma equipe de inteligência artificial vai magicamente transformar isso em algo valioso. Então, meu conselho é: não jogue dados para uma equipe de inteligência artificial e assuma que isso vai se tornar valioso. Na verdade, em um caso extremo, vi uma empresa sair comprando uma série de outras empresas na área médica com a hipótese de que os dados delas seriam muito valiosos. E agora, alguns anos depois, pelo que eu sei,
os engenheiros ainda não conseguiram descobrir como pegar todos esses dados e realmente gerar valor, tudo isso. Então, às vezes isso funciona e às vezes não, mas eu não investiria demais apenas em adquirir dados por adquirir, a menos ou até que você também tenha uma equipe de inteligência artificial para analisar esses dados, porque eles podem ajudar a orientar você a pensar sobre quais são os dados que realmente têm mais valor. Por fim, dados são bagunçados. Você talvez já tenha ouvido a frase lixo entra, lixo sai, e se você tiver dados ruins, a inteligência artificial vai aprender coisas imprecisas. Aqui estão alguns exemplos de problemas com dados. Vamos supor que você tenha esse conjunto de dados com o tamanho das casas, número de quartos e o preço. Você pode ter rótulos incorretos ou simplesmente dados errados. Por exemplo, essa casa provavelmente não vai ser vendida por 0,001 mil dólares, ou seja, apenas $1. Ou os dados também podem ter valores ausentes, como vemos aqui, um monte de valores desconhecidos. Então sua equipe de inteligência artificial vai precisar descobrir como limpar os dados ou como lidar com esses rótulos incorretos e ou valores ausentes. E também existem vários tipos de dados. Por exemplo, às vezes você ouve falar de imagens, áudio e texto. Esses são tipos de dados que os humanos acham muito fácil de interpretar. Existe um termo para isso. Isso é chamado de dados não estruturados, e existem certos tipos de técnicas de inteligência artificial que podem trabalhar com imagens para reconhecer gatos, ou com áudio para reconhecer fala, ou com texto para entender se um e-mail é spam. E também existem conjuntos de dados como o da direita. Este é um exemplo de dados estruturados, e isso basicamente significa dados que estão em uma planilha gigante, e as técnicas para lidar com dados não estruturados são um pouco diferentes das técnicas para lidar com dados estruturados. Mas as técnicas de inteligência artificial podem funcionar bem para ambos os tipos de dados, não estruturados e estruturados. Você aprendeu o que são dados e viu como não usar dados inadequadamente, por exemplo, investindo demais em uma infraestrutura na esperança de que ela será útil para a inteligência artificial no futuro, mas sem verificar se ela será útil para as aplicações de inteligência artificial que você quer construir. Você viu que os dados são bagunçados, mas uma boa equipe de inteligência artificial será capaz de te ajudar a lidar com esses problemas. A inteligência artificial tem uma terminologia complicada, com termos como inteligência artificial, aprendizado de máquina, ciência de dados. No próximo vídeo, quero compartilhar o que esses termos significam, para que você possa falar sobre esses conceitos com confiança e precisão. Vamos para o próximo vídeo.